Oi pessoal, tudo bem? Sou Milena, passando aqui para dizer que o nosso artigo jurídico dessa semana do início de setembro de 2020, já está no nosso blog. Vou colocar aqui escrito em cima o blog, e é um artigo riquíssimo, completo, sobre como utilizar e em quais circunstâncias utilizar as medidas atípicas de execução. E foi escrita pelo Patrick Lago, que é super atualizado, tá constantemente estudando informativos, jurisprudências. A gente está sempre conversando aí sobre as novidades dos julgamentos, e esse tema chamou muito nossa atenção, que foi baseado num habeas corpus decidido recentemente, agora no final de junho de 2020, que é o HC 558.313 de São Paulo, julgado no Superior Tribunal de Justiça, onde os sócios de uma empresa devedora impetraram habeas corpus reclamando pela afronta à liberdade de ir e vir mediante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida coercitiva numa execução. Mas assim, até antes de falar sobre essas medidas coercitivas, é importante a pessoa saber as medidas padrões, porque as medidas padrões, que são os convênios firmados ali com os tribunais, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem ali o Bacenjude, Renajude. O Bacenjude é para penhora de ativos financeiros, que inclusive está com os dias contados, tá para entrar já no sistema o Cisbajude, que eu estava até conversando com outras pessoas mais entendedores aí do assunto, que além de, né, vai ser muito mais completo, porque vai pegar informações, inclusive, de abertura de contas, cartões de crédito, créditos de cartão de crédito, parece que vai pegar, inclusive, criptomoedas para possibilidade de penhora. Então, já a gente está aí aguardando chegar esse sistema novo, que já está bastante anunciado. E se tiver até outras novidades, a gente traz também para todo mundo, tá? Então, assim, o esgotamento das vias, das medidas executivas padrão tem que ocorrer para você pessoa se utilizar dessas medidas atípicas, que é a tentativa de penhora de conta, penhora de imóvel, né? Busca de patrimônio, desconsideração ali da personalidade jurídica, muitas vezes até inversa. Você está ali com uma execução contra uma pessoa física, mas você vê se essa pessoa física possui empresa para poder fazer ali o bloqueio ali das cotas ali dos dividendos, enfim, do que ela for receber dessa empresa para satisfazer o crédito da execução ali, né, da sua execução. Enfim, tem também um protesto judicial, que inclusive está sendo bastante utilizado, que foi trazido pelo CPC, que o advogado pode fazer, inclusive, o protesto direto, já com uma execução, né, mediante uma sentença transitada e julgada, já pode fazer a inscrição direto no cartório competente. Então, para se fazer utilização das medidas atípicas de execução, uma das exigências aí é que tenha o esgotamento das medidas típicas, das medidas padrões, porque as medidas atípicas, elas acabam sendo subsidiárias, ou seja, na falta, né, de efetividade pelas medidas padrões que existente à disposição, que você consubstancia a possibilidade de tomar medidas mais drásticas, digamos assim, contra aquele devedor. E muita gente veio até falar, mas bloqueio, né, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação é uma afronta à liberdade de locomoção. Olha, não é bem assim. Eu tô até falando aqui mais assim, como defensora dessas medidas atípicas de execução, né, que é o foco aí do nosso artigo, né, do artigo escrito pelo Dr. Patrick Lago. Mas, e assim, é interessante o que a ministra colocou no voto dela, que é o seguinte: ela coloca assim, com o devido respeito
não vislumbro verossimilhança nas alegações dos impetrantes, porque, em princípio, a determinação judicial de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não ocasiona, data vênia, ofensa ao direito de ir e vir do paciente. Isso porque o paciente, insofismavelmente, segue podendo ir e vir, desde que o faça a pé, de carona ou de transporte público. Esposar compreensão em sentido distinto significa dizer que os não habilitados a dirigir não podem ir e vir, em verdade absoluta, desnecessário dizer mais. Então, você vê que ali a liberdade, o direito de ir e vir, não é bem assim. Então, gente, direito não é uma ciência exata, né? Eu acho que tem argumento ali o caso é a questão ali da pessoa como advogado vestir a camisa e usar todas as armas ali em forma de argumentos plausíveis e possíveis para você vencer aquela causa, né? Então esse aqui foi um argumento interessante e que abre uma margem maior para a utilização desse instituto, por exemplo, de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, né? E além do esgotamento das medidas executivas padrão, deve haver ali um indício, deve ser apresentado nesse processo em que a pessoa está pedindo a adoção de medidas executivas atípicas, e indícios de que aquele devedor tem uma vida, né, de padrão diferente, enfim, que ele, aí até seria um caso até de um trabalho de detetive, colocar fotos, rede social, às vezes demonstra ali uma vida, né, com um padrão incondizente ali de uma pessoa, né, que não tem condição de pagar, fazendo viagens, restaurantes caros, tomando bebidas caras, enfim. Tem que ter uma demonstração de que aquele devedor efetivamente está fazendo uma blindagem do patrimônio ali, que o credor não consegue atingir nenhum patrimônio dele e para ele não está fazendo diferença nenhuma, ele segue a vida dele, se utiliza muitas vezes de laranjas, né, compra tudo em nome de terceiros, e, enfim, vai levando a vida assim, e aquele credor continua com aquele título ali executivo, que parece até que seria para colocar na parede, fica anos ali no processo, lutando na ação para conseguir aquele crédito, e aí quando consegue, praticamente não vale de nada. Então, a gente tem que ter em mente a situação aqui, como algumas pessoas vieram falar com a gente, mas isso é punição para o devedor. Olha, a gente entende ali que não se trata de uma punição, né? Eu acho que tem que ter uma ponderação, uma prevalência aí dos interesses envolvidos, porque a gente tem também a questão da efetividade jurisdicional, que é muito importante, né? Porque se a gente tem uma justiça que não tem força executiva, né? Não tem efetividade mesmo, a gente tem um país aí bem fadado à pobreza, à falta de investimentos. Eu acho que é uma consequência danosa geral para diversos setores, uma justiça enfraquecida. Então, quando tem aquele devedor que tem né, com indícios de um padrão de vida ali diferente de uma pessoa que está ali devedora, que não paga aquela execução, né, a gente tem inclusive má fé configurada com o esgotamento das vias padrões executivas. A base legal para se utilizar das medidas atípicas, que as que estão sendo mais utilizadas aí a apreensão, aí, o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, né? Eu diria até que eu fiquei pensando aqui também recebemos inclusive como sugestão bloqueio da Carteira de Habilitação de pilotar embarcação, que é a Arraiz, junto à Marinha. Já imaginou o devedor lá, curtindo na lancha dele, e aí é parado numa blitz náutica,
e que não pode porque, né, tem que bloquear porque está devendo. Então, são todas medidas ali coercitivas mesmo, para forçar aquele devedor que tem condição e não está fazendo, de repente, por má fé ou por qualquer outra questão, que cumpra aquela obrigação. E a base legal para fazer esse requerimento é o artigo 139, inciso 4 do Código do Processo Civil, que ele está lá no título 4, capítulo 1, que são os poderes, os deveres e a responsabilidade do juiz. E o artigo 139 fala o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme a disposição desse código, incumbindo-lhe, aí o inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, a gente vê que o objetivo da adoção das medidas atípicas não é para penalizar o devedor, né? Inclusive, assim, tem diversos julgados que aquele devedor que não foi apresentado uma condição, um padrão de vida ali, ou um indício de que tenha possibilidade, né, de que tenha dinheiro, de que tenha bens para pagar aquela dívida, não tem porquê, e na maioria dos casos, não vou te dizer todos, porque, como eu disse lá atrás, direito não é uma ciência exata, né? Mas assim, não consegue a adoção dessas medidas atípicas de execução, porque elas não são, o objetivo dela não é penalizar o devedor, e sim, de alguma coisa, levá-lo a fazer aquele pagamento, como se ele tivesse a opção de pagar e não tá fazendo por malandragem, cá entre nós, por má fé, né? Então, a gente vê que as medidas atípicas executivas são muito importantes para fortalecimento da justiça, inclusive, porque ninguém, né? É uma coisa muito frustrante você ficar ali anos, normalmente o processo demora, todo mundo sabe disso, e aí depois que você consegue ali, quando vai para executar, você teve uma sentença favorável para você, você criou um crédito ali, e aí você praticamente é como se tivesse que pegar aquela sentença e colocar num quadro, porque ela não serviu de nada. Então, quer dizer, uma justiça enfraquecida é ruim para todo mundo, né? Então, bom, gente, eu acho que é isso, né? Essas medidas atípicas, eu acho que vai até da ousadia ali do advogado, inclusive de apresentar outros, porque o artigo, né, a base legal, ela não limita, ela não é limitadora. Então, dá pra gente pensar até em outras formas, além dessas que estão sendo usualmente aí, né, utilizadas, de CNH, passaporte, dá pra gente até pensar em outras medidas para buscar assegurar a efetividade, né, buscar realmente receber aquele crédito daquele processo. Tá bom, pessoal? Então é isso, dizer que a gente deixa aberto aqui para, até pede aí, se vocês puderem deixar sugestões de assuntos, né? Se quiser trazer alguma questão, compartilhar alguma situação, a gente está aí pensando em umas novidades, em umas parcerias interessantes aí para as próximas semanas, mas estamos aí negociando ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tudo de bom e até a próxima.